bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4. Eu iria expor Efésios, a continuidade de Efésios 5, porém eu farei essa exposição no próximo domingo, na parte da manhã, porque pretendo fazer a exposição na parte da manhã sobre pais e filhos, e à noite, Deus assim permitindo, falar sobre as relações, a conduta do adulto, a conduta da mulher, a conduta do jovem, a conduta do líder, como que deve ser essa relação dentro da comunidade da fé. Então na semana que vem a gente vai ver esse texto, mas hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 4. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria que você respondesse a você diante de Deus nessa noite, como que está a sua vida em termos de confiança, em termos de acreditar que apesar das grandes dificuldades que você, diretamente ou indiretamente, pessoas que você conhece estão passando, qual é a resposta que você tem dado aos problemas que você tem passado? Digo isso porque nós vamos falar de um texto em que o autor aos Hebreus se dirige a irmãos que estavam passando por grandes tribulações. Essas tribulações eram resultado do comprometimento que eles tinham no Evangelho, comprometimento que eles tinham com Cristo. E a partir do momento que aqueles irmãos eles declaravam sua fé em Jesus Cristo, eles começaram a passar por grandes adversidades, sofrimento que levou muitos a desejarem retornar, abandonar o cristianismo. Talvez a sua adversidade, a tribulação que você passa, não faça com que você cogite abandonar o cristianismo, mas muitas das vezes pode cogitar você a pensar em abandonar a comunhão, a deixar de lado algumas coisas básicas da vida cristã, que é uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Dependendo da forma como eu e você vamos reagir aos problemas, certamente ou nos aproximaremos mais do Senhor, ou nos afastaremos mais dele. Então, como que está a sua vida? Como que está a sua caminhada cristã? Se você fosse responder o questionamento de Paulo aos Coríntios, qual a resposta que você daria quando Paulo diz: provai a vós mesmos se ainda estáis na fé? Provar nós mesmos não é provar o outro. Faça prova, avalie o teu coração. Você tem fé? Você tem confiança? Você acredita de fato no livro que você declara como única regra de fé e prática? Ou isso é apenas um conhecimento que você adquire, é importante, é bom ter, mas não tem nenhuma influência na forma como você vive a sua própria vida? O autor de Hebreus vai responder àqueles irmãos. O autor de Hebreus vai dar resposta àqueles irmãos. Mas percebam no texto que nós vamos ler que o autor de Hebreus não dá resposta a partir de argumentos humanos e dizer: continue perseverando que eu vou te dar algumas coisas. A resposta da palavra de Deus aos nossos problemas não é nos motivar a partir daquilo que é transitório, mas o Senhor nos motiva a partir daquilo que é eterno. E aí ele diz, a partir do verso 14 até o 16, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão.
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, se você observar no texto, ele diz, tendo pois a Jesus, ele está falando tendo pois a Jesus, considerando o contexto anterior. E o contexto anterior vai do verso 1 até o verso de número 13. O verso 1 vai dizer, temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem nos dito. Os irmãos sabem muito bem o contexto da história de Israel, e obviamente Israel vivia sempre numa caminhada de oscilação. Ora, o povo de Deus estava com muita fé, com muito ânimo, com muita garra para servir ao Senhor, e ali eles faziam promessas, declarações maravilhosas diante de Deus. Mas à medida que eles vão caminhando, eles saem do Egito, vão em direção à terra prometida, começa a acontecer alguns problemas. E aí, aquela mesma empolgação, aquele tom de louvor, de exaltação a Deus, porque eles estão saindo do cativeiro, dá lugar a questionamento, a dúvida, a incredulidade. E Deus então intervém na história, mostra o seu poder, mostra a sua grandeza. O povo de Deus novamente recobra a alegria, declara amor pelo Senhor, declara fidelidade a Deus. Mas eles continuam andando, a situação começa a ficar complexa, aí eles começam a passar algumas limitações, e eles começam a desejar retornar para a escravidão, retornar para o Egito, porque apesar de estarem em condição de escravos, eles tinham aquilo que era passageiro, eles tinham aquilo que era momentâneo na vida deles. Então, o povo de Israel sempre viveu nesse misto de fé, desesperança, fé e incredulidade, declaração de amor, contradição em fala e vida. Essa foi sempre a trajetória do povo de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 4, autor aos Hebreus, está retomando essa experiência do povo de Israel, mostrando que o povo de Israel sempre passou por períodos de oscilação em sua vida, mas que uma vez que eles acreditassem, eles confiassem no Senhor, eles continuariam caminhando. Tanto é que ele insere aqui o personagem de Josué, vai dizer que Josué é inserido na história. Moisés não entra na terra prometida, ele não obedece a Deus. Josué entra na terra prometida, mesmo quando a orientação de Deus não fazia sentido para eles. Como por exemplo, também é conhecido nosso, o evento da invasão ali de Jericó. Deus dá uma ordem que na perspectiva militar, na mente deles, era algo inacreditável. Como vencer pelo canto? Como vencer por uma caminhada? Como vencer apenas rodeando a terra? Não faz sentido. Mas é assim a vida cristã. Nem sempre algumas coisas que acontecem conosco faz sentido. Para nós. Mas mesmo quando para nós não faz sentido, para Deus, para o Senhor, é apenas mais um passo do cumprimento do seu propósito na vida do seu povo. Mesmo que essa caminhada seja marcada por percalços, porque para o cristão não há acidente, para o cristão não há sorte, para o cristão há propósito, há razão. Nem sempre a nossa compreensão, mas mesmo razões de ser.
E diante dessa realidade, o autor aos Hebreus conclui a primeira parte dizendo: tendo, pois. O tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus eles no passado, eles tinham a promessa. Promessa do quê? Da vinda do Messias, do Salvador, do Redentor das nossas almas. Nós temos o cumprimento da promessa. Jesus ele veio na plenitude do tempo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e deixou uma promessa de que vai retornar para buscar o seu povo. Então, quando ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Ele vai dizer: uma vez que você e eu temos a Jesus como nosso sacerdote, quais atitudes nós precisamos tomar diante da realidade da intercessão de Jesus? E a primeira coisa que ele declara é que, uma vez que nós temos a Jesus como sumo sacerdote, o nosso coração, a nossa vida deve ser marcado por uma confiança no Senhor. Conservar firme a nossa confissão é se manter, não só declarar teoricamente, mas se manter confiante naquilo que você conhece acerca da palavra de Deus. Qual que é a nossa confissão? Nós declaramos a nossa fé em quem? Se você declara a sua fé em Jesus Cristo, se você crê nas promessas de Deus, se você crê na redenção, se você crê no novo céu e na nova terra, se você crê que Jesus ele é aquele que intercede ao Pai por nós, se você crê em tudo isso, o que o autor aos Hebreus vai dizer é: conserve isso. Mantenha de forma íntegra, conserve a sua confissão, conserve a sua fé. Porque a fé que nós herdamos dos nossos pais foi marcada por grande sacrifício, por grande luta. Não basta olhar para um Jesus que morreu na cruz simplesmente como fosse apenas algo histórico nas nossas vidas. Mas o sacrifício, a ressurreição de Jesus tem que trazer para nós confiança. A declaração de que nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática precisa fazer uma diferença no nosso viver diário, diante das adversidades. Por isso, conserve firme. Mesmo que a sua confissão, mesmo que a declaração da sua confiança em Cristo, na sua obra, na sua intercessão, na sua correção, mesmo que isso te custe, às vezes, perseguição, adversidade. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Apesar dos crentes daquele período estarem passando por perseguição, o autor aos Hebreus diz: não abandone a confissão de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: não abandonem a fé em Deus, em sua palavra. Não é a fé nas pessoas, não é a fé em nós mesmos, não é a fé na nossa capacidade de criar, de realizar as coisas, mas é a confiança de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e de que o Senhor é aquele que cuida de nós. E aí ele vai usar uma razão, mesmo não precisando usar uma razão. Se você observar no verso 15, o autor dos Hebreus vai dizer: conserve, mantenha firme a sua confiança. Confiar em Deus não é quando tudo está bem, confiar em Deus é quando as coisas estão andando do jeito que você quer. Mas a confiança, ela é demonstrada quando a situação ela foge algumas vezes do nosso controle, e a gente às vezes fica sem saber o que fazer. Mas mesmo quando a gente não sabe o que fazer, nós sabemos o que fazer, que é ir ao Senhor.
Então é nessa atitude que ele vai dizer: nós temos um sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz por nós? Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece da nossa ausência de fé. Ele se compadece das nossas tentações. Ele se compadece da nossa, muitas vezes, da nossa falta de perseverança. Ele se compadece da nossa incredulidade. Ele se compadece da nossa ausência de comprometimento, porque diferente de nós, o texto vai dizer que o Senhor, ele também foi tentado. Então, quando eu e você passamos por alguma provação, nós não podemos usar o argumento e dizer: Deus não sabe o que eu estou passando, Jesus não sabe. Ele sabe de cada uma das suas provações, Ele conhece todas elas. Ele sabe das suas lutas, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado, ele foi provado, ele foi testado. E Jesus, ele foi testado não na sua natureza divina, ele foi testado como homem. Ele foi provado em todas as coisas. Um dos maiores exemplos que nós temos de provação é quando o nosso mestre está no deserto, foi levado. E um detalhe ali no texto que diz que o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado. O próprio Deus permite. E Jesus, ele é tentado pela questão do status, da grandeza. Ele é testado na sua identidade, quando o próprio Satanás se aproxima dele e diz: se tu és o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, você é Filho de Deus, então faça isso. E Jesus sabia muito bem qual era a sua identidade. Eu disse em algum lugar esses dias que no cristianismo, nós muitas vezes, o crente, ele vive numa crise de identidade. Ele não sabe por que ele crê. Ele não crê suficiente naquele que ele declara confiança. Ele não descansa naquele que ele diz confiar. Ele reclama daquele que ele diz que sabe todas as coisas. E ele desacredita quando a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. O seu sofrimento coopera para o bem e para o seu bem. A sua provação coopera para o seu bem. A sua luta coopera para o seu bem. Todas as coisas. Não é só algumas. E veja, ele foi tentado em todas as coisas. Na sua tentação, nas suas adversidades, ele conhece porque ele foi tentado. Na sua fraqueza, ele sabe da sua fraqueza porque ele foi tentado. Agora, com um detalhe: muitas das vezes nós cedemos às tentações, porém ele não pecou. E é por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. E é por isso que ele é o nosso intercessor. E é por isso que nós podemos, como o capítulo 10 vai dizer, nós podemos achegar diante dele em plena certeza de fé. Porque o nosso sumo sacerdote, ele não é aquele que está ali apontando o dedo para nós, mas é aquele que está cuidando de nós. É aquele que quer o nosso bem. O texto diz: nós temos um sumo sacerdote. Você tem amparo. A promessa dita aos discípulos: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como aplicar isso? Eu vou estar com vocês, eu me compadeço das fraquezas suas na sua casa. Conserte firme, se achegue ao Senhor, porque eu me compadeço de você. Essa é uma promessa bendita, que não pode ser apenas teorizada, ela precisa ser crida, vivenciada. E qual que é o resultado de alguém que confia, que mantém a sua confissão firme em Cristo? É alguém que se achega
não duvidando, mas é alguém que se aproxima diante de Deus acreditando no cumprimento da sua promessa. É isso que ele vai dizer no verso 16: acheguemo-nos, portanto. Ou seja, conserve firme, você tem um sumo sacerdote, você tem um intercessor. Nas suas fraquezas, nas suas lutas, você tem que ir a Deus e dizer a Ele da sua fraqueza, da sua dor, da sua dificuldade. Manter firme, acredite na promessa de Deus. Por que eu posso ter que fazer isso? Ele se compadece, ele foi tentado. Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário, justamente porque você e eu não tínhamos condição de pagar a exigência da lei. Mas o mesmo que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e garante a nós não só uma vida de glorificação na presença do Senhor, mas ainda nesse tempo presente, Ele garante a cada um de nós socorro, ajuda. Por isso que Ele declara: se achegue, mas se achegue não de qualquer jeito, se achegue de forma confiante, junto ao trono da graça. Eu me aproximo diante do Deus que é gracioso, diante do Deus que é favorável a mim, diante de um Deus que não está ali para apontar, mas a ideia do autor aos Hebreus é: eu vou me aproximar diante do trono da graça com um objetivo. Qual o objetivo? Para que eu receba a misericórdia, para que eu receba o cuidado, e não somente isso, para que eu receba o socorro do Senhor. Mas é preciso que eu esteja na presença do Senhor de forma confiante. Um dos exemplos mais práticos, irmãos, de confiança é muitas vezes quando você está passando uma necessidade, você está passando um problema na sua casa, uma dificuldade no seu trabalho, e você vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por problema, eu estou passando por desânimo, eu estou passando por isso, eu não estou crendo o suficiente no Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Visita lá o meu patrão, o meu trabalho, visita a minha casa, a minha família, a minha parentela. Se aproximar diante dele com a certeza de que ele age favoravelmente a nós. Mas há um detalhe aqui no texto que eu não posso deixar de falar, é que esse ir ao Senhor com confiança pressupõe da nossa parte uma atitude de paciência, e paciência é justamente o resultado de confiarmos em Deus. Por isso que ele vai dizer que ele é o socorro em ocasião oportuna. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: nem sempre aquilo que você acha que é o momento é na verdade o tempo de Deus. E muitas das vezes nós sofremos porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nos frustramos quando essas coisas não acontecem. E entramos muitas vezes numa crise de fé quando as coisas parecem não estar dando certo. Mas eu oro, eu intercedo, eu estou indo diante do trono da graça. Eu estou clamando misericórdia. Mas nada acontece. Por que não acontece? Não é a ocasião. A Bíblia diz que Deus sempre nos supre as nossas necessidades, as nossas reais necessidades, mas no tempo certo. No tempo certo. Ele nunca chega atrasado. Você já ouviu essa frase em algum lugar? O relógio de Deus é diferente do nosso. E o exercício da paciência é aquilo que o salmista, lá no Salmo 40, você pode verificar depois na sua Bíblia, o verso 1 e 2, ele vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu a minha voz, quando clamei por socorro. Então pode acontecer a situação, você está clamando por socorro, e você diz: Senhor, socorro, Senhor, eu preciso de uma intervenção sua. E aí não acontece quando você quer, e você diz: Deus não está me ouvindo. E o Senhor do alto céu, sua palavra dizendo: em ocasião oportuna, não é no seu tempo, não é na sua hora, não é como você quer,
Não é no tempo que você quer, mas é no tempo dele, no momento dele. Porque ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo certo. E quando é o tempo de Deus fazer algumas coisas nas nossas vidas, ele vai fazer. Não adianta, por isso que o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, um dos textos mais desafiadores da nossa vida cristã, quando ele diz: é por mais ansiosos que nós estejamos, não podemos acrescentar um côvado. Ele vai dizer: por mais ansioso, por mais angustiado, por mais que você esteja querendo alguma coisa, nada vai mudar, porque tudo acontece no tempo de Deus. A sua angústia não vai antecipar o relógio de Deus. É igual quando você vai estar atrasado, se você pega trem, por exemplo, ou ônibus, você está atrasado, um ônibus, vamos pensar que passa no horário, e você está a sensação de que está demorando. Não, vai passar no tempo. Você que está atrasado. E não adianta você reclamar lá e dizer assim: ó, atrasou. Não, a gente passa no horário, você que chegou adiantado. Aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Uma vez eu ouvi de um pastor dizendo que o cristão ele tem a tendência de complicar as coisas. Ele sofre quando não deveria sofrer. Ele se angustia por coisas que de fato parece às vezes uma contradição. A nossa fala muitas vezes contraria os nossos sentimentos. Nós falamos de um Deus soberano, providente, que sabe todas as coisas, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Reformado, presbiteriano, por exemplo, pergunta, sabe na ponta da língua qual que é a razão da sua criação. Eu fui criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas quando nós somos provados em relação à nossa confissão, há uma contradição muitas vezes em fala e vivência. Quantas vezes, meu amado irmão e irmã, você não passou por isso na sua vida? Quando as coisas aconteceram e você disse: na verdade, eu estava sofrendo. Deus sempre sabe o que faz. Deus sempre sabe o que faz. Por isso que ele diz: Ele é o nosso socorro. Graça e misericórdia você sempre vai ter. Não acha que Deus não é gracioso. Não acha que Deus não é misericordioso. Não acha que Deus não se compadece. Razão de que Ele é todo, Ele faz todas essas coisas, Ele morreu na cruz. Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele demonstrou na prática o amor para conosco. E o resultado que Paulo vai dizer em Filipenses é: você sabe tudo isso? Vive então a sua fé, desenvolva a salvação. Desfrute da salvação. Deus é o nosso socorro, mas nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. Ele se compadece de nós, Ele dá aquilo que nós precisamos. Se você não tem aquilo que você acha que precisa, é porque ou não é o tempo, ou é porque você não precisa. Se você de fato precisar, Ele vai dar. A atitude, portanto, que o Senhor espera sempre de nós como cristãos, não é de desconfiança, mas é de confiar no cuidado do Senhor. Salmo 97, se eu não estou enganado, 97 ou 93 vai dizer: reina o Senhor, Ele revestiu-se de majestade e poder. O Senhor, Ele reina diante das circunstâncias, Ele reina, Ele é aquele que está no trono, que governa de forma soberana, que governa de forma majestosa as nossas vidas. É isso que o salmista vai declarar, o Salmo 93, aliás, que vai dizer: reina o Senhor, revestiu-se de poder, se revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade, firmou o mundo que não vacila. O mundo pode estar aos nossos olhos de ponta cabeça, mas aos olhos de Deus ele está no devido lugar.
acontecendo o que tem que acontecer. Ele reina nas circunstâncias. Eu queria que nessa noite você pudesse retornar para a sua casa, justamente respondendo essa questão: como que está a sua confissão, a sua confiança? Você pode dizer: pastor, eu confio em Deus. Quais são os resultados práticos dessa confiança na sua vida, quando os problemas estão acontecendo? O que você faz quando você tem um problema lá no trabalho, quando você tem um problema na sua casa, quando você tem um problema com os seus familiares? Qual tem sido a sua postura diante das intempéries? Se de fato você crê, confia no Senhor, você vai ao trono da graça. Você vai a Ele, colocando. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós coloquemos diante dEle as nossas petições. Mas não é ir simplesmente para cumprir um protocolo. Ele quer que nós nos aproximemos dEle com confiança. Os problemas, eles podem ser até insolúveis para nós, mas nas mãos de Deus é algo tão pequeno. Bastou uma Covid para Deus demonstrar que Ele tem poder de abalar o mundo. De abalar o mundo. Para mostrar que Ele reina. Que Ele é poderoso. Você tem confiado? Você tem de fato descansado? Você tem de fato esperado nesse Deus? Se você crê que Ele é o socorro em ocasião oportuna, não importa o tempo. O tempo não deveria ser algo preocupante para nós. Mas a nossa oração deveria ser a oração do salmista. Está no Salmo 90, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que encontremos, para que alcancemos coração sábio. Contar os dias, ensina-me a perceber o Senhor em cada dia, em cada detalhe da minha vida. Uma frase que nem sempre é pensada, mas é uma realidade, as pessoas colocam em algumas coisas: sempre foi Deus. O Senhor coloca isso, bonito. Mas até chegar ali, reclamou, murmurou, foi incrédulo, brigou com Deus, brigou não sei com quem, e aí quando as coisas acontecem, a pessoa coloca: sempre foi Deus. Pois é. Mas é uma realidade que sempre foi Deus no problema, e você percebendo, é o Senhor que está permitindo. Deus nos abençoa também nas tribulações. Na verdade, é nas tribulações que temos as maiores lições da misericórdia e da bondade do Senhor. Porque percebemos a nossa real condição e percebemos a bondade e o poder de Deus agindo em nós, por meio de nós, para que, aprendendo com o Senhor, sejamos instrumentos dele na vida de tantas pessoas que também têm sofrido. Que nessa noite você retorne para a sua casa e entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Para você praticar não é aqui na igreja. A oportunidade que eu e você teremos de praticar é quando você sair desse tempo. Vai ser durante essa semana. Quando alguma situação sair do eixo e você se lembrar: eu confio no Senhor, eu mantenho firme a minha confissão, eu creio na palavra. Se eu creio na palavra, eu preciso me aproximar do Senhor clamando por misericórdia. Ele vai nos socorrer. E nas nossas orações: Senhor, me ajude a ter paciência e esperar o tempo do Senhor da minha vida. Ele sempre sabe o que faz. Ele está fazendo justamente conforme Ele mesmo determinou na sua vida. Ele está fazendo. Ele começou uma boa obra, Ele vai terminar. Nem sempre nós queremos, nós saímos da direção, mas Ele sempre nos coloca no caminho certo. Que a sua confiança não esteja em pessoas, não esteja em você, não esteja na estabilidade, mas que a sua confiança esteja no Senhor. Eu não sei o que Ele vai fazer conosco amanhã, mas eu sei que Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de mim.
Como Ele vai fazer isso? Não sei. Só sei que Ele vai cuidar. Ele vai usar os meios. Isso é confiar, é descansar. O que tem inquietado o teu coração? O que tem roubado a tua paz? O que tem causado você angústia? Vá ao trono da graça. É livre o acesso. É livre. Ele não dorme. Vá ao trono da graça. Coloque diante do Senhor e espere a resposta da sua oração em tempo oportuno. É assim que Ele quer que nós trilhemos as nossas vidas e que Deus nos capacite para assim fazer em nome de Jesus. Amém.